índices financeiros, né? Nós vamos falar sobre endividamento, mas antes eu queria mostrar para vocês, eu deixei no polvo um recorte do capítulo de análise de índices financeiros do livro do Padovese, está disponível. Lá no finalzinho desse capítulo, existem umas tabelas em que ele coloca, está aqui, página 228, ele coloca os indicadores que foram calculados no exemplo ali que ele trata no livro, e ele coloca ali do ladinho o conceito e a interpretação no Brasil. Então vejam só, índice de liquidez corrente, ele coloca assim, ó, capacidade de pagamento de dívidas de curto prazo, acima de 1, né, parâmetros, né, acima de 1, como o professor explicou, sendo considerado normal 1,50. Veja aqui, ó, liquidez seca, ele coloca vários aspectos aqui, né? Aqui, ó, endividamento geral, nós vamos estudar, ó, acima de 1 no Brasil é considerado excessivo, e assim por diante, tá? Então, essa tabela que ele coloca lá é uma informação interessante, considerando que muitos livros que nós estudamos têm origem internacional e não tem esse tipo de parâmetro, né? Embora o Brasil tenha mudado nos últimos anos, né? Esse livro é relativamente recente e aqueles parâmetros que ele oferece ali são bem razoáveis para a gente analisar a situação das empresas, para nos ajudar a analisar a situação das empresas. Então nós falamos sobre os índices de liquidez e agora a gente vai falar sobre os índices de endividamento. Os índices de endividamento são utilizados para aferir a composição ou estrutura das fontes de recursos de financiamentos da empresa, informando o volume relativo da dívida, a qualidade dessa dívida e a capacidade financeira da empresa. Então, você tem alguns autores que dizem que aqui nós temos problema, viu? Nós temos alguns autores que dizem que endividamento geral é a dívida pelo ativo. A maioria dos autores diz assim, o Gitman, por exemplo. Mas tem autores que dizem que o endividamento geral é um indicador que se faz no cálculo da dívida pelo patrimônio líquido. É o caso do Padovese, né, que eu acabei de olhar ali, que eu li para vocês, mostrei. Então aqui, ó, quando a gente soma passivo circulante e passivo exigível a longo prazo, nós estamos falando da dívida da empresa como um todo, ou seja, o capital de terceiros, né? Só que o endividamento geral, ora pode ser dividido pelo patrimônio líquido, ora pode ser dividido pelo ativo total. As duas abordagens estão certas, tá? Na nossa lista de exercícios, todos os exercícios, o endividamento geral é adotado esse cálculo aqui, por enquanto, tá? Todos os exercícios. Nós temos um indicador que é a imobilização do patrimônio líquido, que é o ativo permanente, né? Ativo permanente hoje não vem assim indicado no balanço, mas a gente tem que tirar do ativo não circulante aquilo que circula, que é o ativo realizável de longo prazo. Tira ele, o que sobra é ativo permanente, que permanece imobilizado, intangível e investimentos são ativos permanentes. Divide pelo patrimônio líquido, você tem a imobilização do PL, ou seja, quanto de recurso do PL, entre aspas, está imobilizado, parado no ativo permanente. Você tem um indicador muito aplicado, muito utilizado, que é a qualidade da dívida, que você vê o tamanho da dívida de curto prazo em relação à dívida total. A dívida de curto prazo tende a expressar uma leitura de dívida ruim. Por quê? Primeiro porque a dívida de curto prazo é mais cara, bem mais cara, né? Então a dívida para capital de giro é 2, 3, 4% ao mês. Se isso capitalizado no final do ano, dá ali, sei lá, 60%. A dívida de longo prazo normalmente custa 8, 10, 7% ao ano. Então é uma dívida mais barata. E o custo da dívida repercute muito na saúde financeira da empresa, né, o custo da dívida. Na capacidade da empresa de ter um patrimônio saudável, baixo endividamento e de não comprometer a liquidez. Segundo motivo, a dívida de curto prazo vence no curto prazo. A dívida de longo prazo vence no longo prazo. Então, o perfil de endividamento, do vencimento das parcelas, acaba
impactando na capacidade de gerenciamento da empresa. Se tudo vence rápido, a empresa tem que se virar ali para conseguir pagar aquelas prestações. Se as dívidas estão mais no longo prazo, a empresa tem tempo para se organizar para pagar as dívidas. Então, quando a empresa tem uma concentração de dívida de dívida total muito no curto prazo, ela tem mais problemas, né? A qualidade da dívida é pior. Só que daí, pessoal, é importante absorver o seguinte, reconhecer que toda empresa que tem baixo nível de endividamento geral, por exemplo, endividamento geral, 20% do total do ativo, é baixo. Ela vai ter dívida de curto prazo, porque ela vai ter a qualidade da dívida ruim. Porque toda empresa tem dívida de curto prazo. Toda empresa, no final do mês, tem salários a pagar, tributos a recolher, fornecedores a pagar. Então, sempre a empresa tem dívida de curto prazo. Então, se ela tem pouca dívida total, ela vai ter muita dívida de curto prazo. Isso não é necessariamente um problema, a leitura seria inversa, porque a dívida de longo prazo normalmente potencializa a empresa, alavanca a empresa, gera potencial de crescimento, de retornos em percentuais superiores ao custo da dívida. É um negócio que a gente estuda chamado alavancagem. Nesta disciplina de planejamento e controle, a gente não estuda, né? Mas na outra de finanças corporativas, a gente estuda esse aspecto, alavancagem, né? Então, a gente não pode dizer que pouca dívida é uma boa decisão, né? Normalmente a qualidade da dívida vai ser ruim, é óbvio que a empresa não está com um problema financeiro, mas ela também não está usando o potencial de crescimento que ela teria se ela tiver captado dívidas de longo prazo baratas e aplicar bem esse recurso. Aí ela tem uma situação de gerenciamento financeiro melhor. O último indicador que está aqui é o índice de cobertura de juros. A gente vê o tamanho, quantas vezes o lucro operacional é maior do que o juro de financiamento. Esse lucro operacional aqui é o EBIT, né? O lucro sem os juros. Ou seja, consegue ou não, se o valor é abaixo de 1, significa que não consegue pagar os juros de financiamento, né? Se o valor é acima de 1, tem que ser acima de 1, significa que consegue pagar e quanto que sobra, né? Então, nós temos um quadrinho aqui sintetizado, nível de endividamento geral, então nós colocamos esse conceito mais normal, quantos por cento do ativo total é capital de terceiro, composição de endividamento, quanto por cento da dívida são de curto prazo, mobilização do PL, quanto por cento do PL são para investimentos fixos, ativos permanentes, que permanecem, dívida sobre o lucro operacional, é a mesma coisa, só que eu prefiro esse aqui, índice de cobertura de juros, né? O EBIT dividido pelos juros, é a mesma coisa, tá, pessoal? EBIT é o lucro operacional de verdade, né? Dividido pelos juros. Quantas vezes o EBIT cobre as despesas financeiras? Bom, compreendido isso, né, nós temos lá no livrinho vocês viram que eu li, o endividamento tem também uma leitura, você pode dar uma analisada lá. Nós vamos para os índices de lucratividade e rentabilidade, né? Alguns autores acham que é a mesma coisa, a gente vai fazer uma diferença aqui, né? Lucratividade, já vou adiantar, é o que está em rosa, rentabilidade é o que está em amarelo, tá? Esses índices, então, mostram a capacidade da empresa de gerar lucro e ser rentável, oferecer retorno para os sócios. O que está em rosa, a gente chama de indicadores de lucratividade, e eles vão informar para o analista, para o usuário da informação, qual é o resultado relativo, o resultado econômico relativo da empresa em relação às vendas. Aqui vocês viram que o professor sempre usou na formulinha aqui receita líquida, tá? Mas é importante ter o seguinte, se você quiser comparar o resultado da empresa com o lucro presumido, os índices de lucro presumido da Receita Federal, você teria que usar a receita bruta aqui embaixo. Porque a Receita Federal, ela
faz aquela lucro presumido com base na receita bruta, todas as notas fiscais somadas, tá? Então, se você usar o indicador receita líquida, você sabe que vai ter um gap ali, uma variação que pode afetar a sua análise, a sua decisão, tá? Então, a gente tem a margem bruta, que é o lucro bruto sobre a receita líquida, a margem operacional, o lucro operacional pela receita líquida, e aqui, pessoal, não tem problema se você usar o lucro operacional do Brasil, lá aquele final, ou se você usar o lucro operacional de verdade ou EBIT, né? Depende da análise, você tem que deixar claro também, tem autor que usa um, que usa outro. Margem líquida é o lucro líquido no final pela receita líquida. E por que todos esses indicadores, será que são úteis? Claro que são úteis. Margem bruta é o resultado da atividade finalística da empresa, porque depois o resultado, o lucro bruto, é sem considerar as despesas. E quem lembra de contabilidade, o custo é o sacrifício para produzir bens e serviços. Ou seja, custo é relacionado, sacrifício relacionado à atividade finalística da empresa. A despesa envolve sacrifício para vender, para obter receita de vender os produtos. Então, despesas são despesas com o pessoal do comercial, com vendedores, com marketing, com os administrativos todos que tem na empresa, secretária, escritório, tudo aquilo administrativo que está ali na atividade, nas despesas, são considerados sacrifícios relacionados a atividades meio. Então, quando você olha o resultado operacional, você está considerando as duas coisas: custo para produzir bens e serviços e despesas para manter a empresa em funcionamento, com toda a atividade meio. E esse cálculo diferenciado é importante porque muitas empresas crescem. Quando você estuda burocracia, teoria da organização, as empresas crescem e cresce proporcionalmente muito às despesas administrativas, né? Aquilo vai inchando e tendo um volume proporcionalmente maior em relação ao início das atividades. E aí esse problema se revela quando você compara, analisa historicamente esses dois indicadores, né? E o resultado líquido é o que sobra. Vocês viram que margens de lucratividade você só usa informação da DRE. Aqui só tem informação da DRE. Quando você coloca uma informação de fora da DRE, lá do ativo, do balanço patrimonial, aí você fala em rentabilidade. E esses índices de rentabilidade têm umas utilidades interessantes. Então vamos lá. Rentabilidade do patrimônio líquido, ROI, famosíssimo. O indicador que você usa para comparar com a taxa Selic. Hoje é 2%, né? Então o ROI de uma empresa que está 3% está bom porque está acima da taxa Selic. Como é que você faz? Você pega o lucro líquido, que é o que sobra do resultado econômico, e divide pelo patrimônio líquido. O que é o patrimônio líquido? É os investimentos que os sócios colocaram na empresa. Colocaram com o capital social ou não retiraram e acumulou no lucro acumulado. Então é dinheiro do sócio. Então, eu que sou sócio, eu tenho dinheiro naquela empresa, eu vendo tudo e boto no mercado financeiro. Quanto eu vou ganhar? Selic, 2% ao ano. Ah, mas aqui na empresa eu ganho 4%, então eu vou botar nessa empresa. Entende? E essa comparação que se faz. Existe o retorno do ativo, ROA, esse para se aplicar já em alguns detalhes, né? Aqui na nossa anotação lá do Gitman, é lucro líquido pelo ativo. Mas quando se estuda a alavancagem, se usa lucro operacional pelo ativo. Tem toda uma explicação que no momento oportuno é dado, tá? E você tem um retorno do investimento, que é uma outra abordagem. Você pega o mesmo lucro líquido e divide pelo investimento. Alguns autores dizem, não, mas investimento total é o ativo. Sim, é verdade. Mas o investimento precisamente para a empresa funcionar é o ativo menos o passivo de funcionamento. O que é o passivo de funcionamento? É o passivo que nasce do funcionamento da empresa, ou seja, praticamente passivo circulante. Claro que se tiver um empréstimo bancário no passivo circulante, aquilo tem que tirar, não é passivo de funcionamento, aquilo é passivo de financiamento. Então, o passivo de funcionamento é o contas a pagar com fornecedores, com salários, com tributos.
Praticamente isso, basicamente isso, né? Então aqui nós temos um quadrinho simplificado que a gente fala no próximo vídeo, senão eu vou ser cortado pelo YouTube.